Eu falo que existem poucas coisas no pronto-socorro que são muito médicos dependentes. Você tem que estar lá do lado do paciente. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso programa Urgências e Emergências. A gente está começando esse programa com o intuito de mostrar algumas patologias, algumas condições que são muito comuns nas urgências, emergências e até nas UTIs, por aí. São casos comuns, mas são casos potencialmente complexos, que podem levar a um desfecho muito ruim e que vão exigir, muitas vezes, um manejo respiratório, um manejo hemodinâmico e que necessariamente você vai ver que gera muito estresse e muito desgaste para você e para toda a equipe que está envolvida aí no atendimento. Esses casos vão te exigir muita atenção, que alguns poucos detalhes vão fazer muita diferença. Sou médico intensivista, trabalho em Uberlândia e eu estou aqui para te ajudar a organizar seu pensamento na hora de atender esses casos complexos, que necessita de uma intervenção rápida e que muitas vezes exigem esse manejo de via aérea e de hemodinâmica. Tá? O que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio? A gente vai falar sobre DPOC exacerbado. DPOC exacerbado é uma condição que tem um potencial muito crítico e ela é desgastante. Né? Então, vamos falar sobre o que você precisa fazer, como diagnosticar, quais são os gatilhos. Tá? Esse tema aqui, eu quero deixar muito bem claro que essa aula aqui não é um tratado de pneumologia. Ele não é um resumo da atualização do GOLD. Tá? Ele não é um tratado de farmacologia, muito menos de imunologia. Não é, a gente não vai entrar nesses detalhes. Porque esses detalhes eles são importantes para você entender as doenças. Mas na hora da prática, na hora do estresse, na hora do vamos ver, a gente precisa aprender a resumir, a pegar aquilo que a gente sabe da ciência básica e aplicar em benefício do nosso paciente. Então não espere dessa aula um resumo para a sua prova de residência, uma discussão de casos para a residência. Espere dessa aula um guia rápido de pontos importantes que você precisa ter em mente, medular, na hora de atender um paciente com DPOC exacerbado, ok? Então, primeira coisa, o que é DPOC? DPOC é uma doença pulmonar crônica que causa uma limitação no fluxo aéreo. A gente sabe que o DPOC pode ser um DPOC enfisematoso, um DPOC com padrão de bronquite crônica, certo? Um DPOC com padrão de asma crônica. DPOC, mudou a terminologia, combinado? Vamos falar sobre o arsenal terapêutico. Quais são as principais drogas que você tem disponível para usar nesse tratamento? São sempre as mesmas? São sempre as mesmas doses? Elas oferecem algum risco? O que você tem de disponível? O que você precisa saber sobre o manejo respiratório, sobre oxigenoterapia, sobre o manejo ventilatório? Eu vou precisar usar algum dispositivo de assistência ventilatória invasiva ou não invasiva? Então vamos lá. O conteúdo aqui é um conteúdo focado na prática. Eu quero que você perca o medo de atender uma exacerbação do DPOC, que no geral ele é muito médico dependente. Então muita gente tem medo de atender um paciente DPOC porque precisa estar do lado. Eu falo que existem poucas coisas no pronto-socorro que são muito médicos dependentes. Você tem que estar lá do lado do paciente, você tem que estar lá em pé do lado, você tem que se atentar aos sinais, você tem que se atentar à evolução do exame físico. Esse detalhe de você estar lá do lado do paciente vai alterar completamente o desfecho. Então você tem que perder o medo dessa doença que é médico dependente. Há uma outra doença que também é médico dependente, é a cetoacidose diabética. E da cetoacidose diabética a gente vai falar num próximo episódio, porque rende muito assunto, muita gente se banana para poder atender, e não é uma coisa muito difícil de fazer. Exige raciocínio, exige atenção, exige que você esteja ali do lado do seu paciente. Então vamos organizar o seu raciocínio para que você consiga alterar a mortalidade daquele paciente que está chegando para você. Combinado? Eu lembro de um caso de um paciente que eu atendi aqui em Uberlândia, um senhor de 60 e alguns anos, quase 70, tabagista, pesado,
fumava desde criança cigarro de palha, aqueles paieiro, né? Fumo de rolo, fogão a lenha em casa desde a infância. E chegou num broncoespasmo muito severo. Um paciente que estava em pneumonia bacteriana, tinha uma PAC grave, né? Na época ainda não, a gente não pensava em Covid, porque ainda não tinha estourado a pandemia de Covid. E ele chegou cianótico, com uso de musculatura acessória, os chiados você escutava de longe, e refratário à medicação que ele já fazia em casa. Ele já tinha sido internado 2 vezes nesse ano, em 2019, por exacerbação do DPLC. E ele chegou extremamente grave, né, grudando aqui na maca para puxar o ar. Esse paciente, todo mundo tinha certeza que iria para o tubo, e que se ele fosse para o tubo, já dado o grau de desnutrição, de sarcopenia dele, ele não conseguiria sair mais. Meu plantão terminava às 7 horas da noite, e mesmo assim, eu sabia que se eu saísse do lado dele, eu não ia ter a menor condição de conseguir ter uma chance de escapar e voltar para casa. Porque eu era o médico da sala de emergência, eu só fazia aquilo e depois à noite ia ficar a custas dos colegas que estavam atendendo porta. E a gente sabe que não é todo plantão que a gente consegue dar toda a atenção para os pacientes. Às vezes a fila está enorme e você não consegue manejar aquilo que você está encontrando ali, os casos mais simples e os casos mais graves na sala de emergência. E como eu te falei, DPLC exacerbado é médico dependente. Eu devo ter ficado do lado desse paciente até umas 10 horas da noite. Eu usei de todos os arsenais farmacológicos, respiratórios e ventilatórios possíveis, menos a ventilação mecânica. Conseguiu sair, conseguiu tratar, conseguiu controlar a exacerbação. Ele ficou internado mais ou menos uns 5 dias na unidade, até conseguir estabilizar completamente o quadro. Teve a prescrição otimizada e foi para casa. Mas nunca mais tive notícia. Acredito que não tenha tido mais nenhuma exacerbação tão próxima assim. É anunciado na época do Covid, eu espero que ele não tenha tido Covid, não tenha exacerbado nessa época. Mas isso eu estou te contando para exemplificar que é uma doença crítica, é uma condição grave, que exige que você esteja ali do lado, exige que você esteja ali presente. Mas muito bem, você pode pensar assim, mas eu não trabalho em pronto-socorro, eu faço medicina do trabalho, eu sou especialista em outra área, eu sou oftalmologista, eu sou ortopedista, eu não vou precisar lidar com esse tipo de paciente. E se precisar? E se por acaso você estiver evoluindo seu paciente e você se deparar com um quadro de exacerbação, com um quadro de broncoespasmo grave? E se você estiver pegando algum plantão num lugar que você é o único médico? E se você, como ortopedista, por exemplo, estiver preparado para um resgate pré-hospitalar, for chamado para atender uma ocorrência, e a ocorrência, na verdade, é uma exacerbação de DPLC. Tem que estar preparado para esse tipo de caso. E para te preparar para esse tipo de caso, é que eu estou aqui para te mostrar alguns pontos chaves que são muito importantes. Vamos lá comigo. Tem alguns jeitos de você abordar a doença. Existe o jeito certo e existe o jeito errado. Qual é o jeito errado? O jeito errado é pensar que o DPLC exacerbado é uma condição que vai ser tratada rapidamente, com um simples puff de bombinha, ou então é só você colocar o oxigênio e está tudo bem. Você pensar que rapidamente você vai fazer um corticoide, esse corticoide vai resolver, ou então pior, você pensar que se nada der certo, você entuba e depois o outro plantonista, o outro colega do outro dia resolve o problema. Isso é o protocolo de Kyoto, né, que a gente brinca aqui, é o protocolo de Kyoto resolva. Você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, você não vai passar por isso, você não vai deixar com que o seu paciente passe por isso. Você vai resolver o problema, tá certo? Você vai resolver o problema dele, você não vai empurrar, você não vai querer intubar. Até porque intubação no DPLC exacerbado, a gente vai ver daqui a pouco, é o último caso. É o último caso porque o manejo do ventilador mecânico é muito complicado, tá certo? Então agora a gente vai aqui e eu vou te mostrar o jeito certo de fazer. Como é que a gente atende um paciente de DPLC? Lembra, aqui a intenção da nossa aula, do nosso vídeo, não é fazer um tratado de pneumologia, não é um tratado de farmacologia, é te mostrar pontos importantes que vão te ajudar a ter esse conhecimento medular na hora de atender o paciente com DPLC exacerbado. Vamos lá comigo. Então vamos pensar aqui comigo. Quais são os gatilhos que levam à exacerbação do DPLC? O DPLC é uma doença crônica de alteração do fluxo respiratório, da alteração do fluxo aéreo, que ela não está sempre lá, ela tem controle, mas em alguns momentos ela exacerba. E ela exacerba com alguns gatilhos.
Então vamos ver aqui, ó, gatilhos. Quais são? 70% da exacerbação do DPLC se deve a alguma doença respiratória. Que doença respiratória? Você vai pensar agora que a gente está em 2023, acabando de sair de uma pandemia de Covid, e falar, doença respiratória viral? Viral, principalmente. Mas também bacteriana. Bactéria. 70% das exacerbações são causadas por uma doença respiratória bacteriana ou viral. E os outros 30%? O que causa os outros 30%? Primeiro fator, ambiental. Poeira, poluição, alérgenos, tudo isso causa exacerbação do DPLC. Tempo seco, muita poeira, chove pouco, muita poeira em suspensão, é um dos motivos de exacerbação. O outro motivo, geralmente, é indeterminado. A pessoa não sabe o que causou. Você não vai descobrir. Indeterminado. Está horroroso aqui, mas está escrito indeterminado. E a outra causa? Tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar é uma coisa que, ó, vou até colocar aqui em vermelho. A gente tem que lembrar o seguinte: 25% dos pacientes internados com DPLC exacerbado têm um diagnóstico de TEP. Se não tem, você pode procurar. Se no teu serviço você não tem essa estatística, faz o teste que você vai ver. 25% dos pacientes têm. Qual que é a grande chave que os últimos estudos ainda não conseguiram responder nesse momento agora de fevereiro de 2023? A gente não sabe se esse tromboembolismo é a causa da exacerbação ou se é a consequência. Fato é que 25% dos pacientes internados com DPLC exacerbado têm TEP. Então é um fator de risco muito importante, que para você conseguir manejar esse TEP depois, você tem que pensar nele. Lembra que a gente conversa sempre a respeito de você não dá bom dia para quem você não conhece. Próximo ponto, muito importante para você ter medular, arsenal. Aqui eu vou demorar um pouquinho mais, porque esse ponto aqui, ele é fundamental. O que a gente tem de arsenal terapêutico para tratar a exacerbação do DPLC? Existem algumas medicações, algumas drogas que, usadas em associação, vão te ajudar a tratar. Primeira delas. E quando eu digo primeira, é porque é a primeira que tem que ser feita. Primeira que você vai fazer assim que o paciente chegar, que é um beta-adrenérgico. Qual que é o beta-adrenérgico que você vai fazer assim que o paciente chegar? De preferência um de curta duração. Ah, eu vou fazer um salmeterol, porque é um beta-2 de longa. Não, faz um salbutamol. Porque ele age mais rápido, ele começa a fazer o efeito mais rápido. Ele passa mais rápido, mas ele age mais rápido também. Vou fazer um salbutamol. Tá? Para quem? Ó, vou colocar aqui em vermelho. Para todos os pacientes que chegarem com DPLC exacerbado. Você vai fazer para todos um salbutamol, um beta-2 de curta, assim que o paciente chegar. É a primeira coisa que você vai fazer. Tá? E que dose que você vai usar? Você vai usar o seguinte: PUF. O UpToDate fala para você usar 200 microgramas por vez. Dá 2 puff de salbutamol. Mas aí presta atenção. Aquela bombinha, ela tem que ser agitada. Ela tem que ser agitada, aquelas micropartículas. Ela tem que ser instilada na inspiração. Você tem que fazer com que o paciente segure o ar de 5 a 10 segundos. Senão, não vai resolver só esses 2 puff. Tem que ser usado do jeito correto. Não adianta colocar aqui, ou então, como aquele videozinho, aquele meme, jogar aqui no ar e buscar. Você não vai resolver. Tem que ser usado do jeito certo. Usou do jeito certo? Dá certo. Ah, você não tem o puff, no teu serviço
tem gotas para fazer nebulização. Beleza, nebulização. Você vai fazer como? De 2 a 2,5 ml, junto com 2 a 2,5 ml de soro fisiológico, 0,9%. Quantas vezes eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de 2 a 3 vezes a cada 2 horas. Fiz 2 puffs. Segura 15 minutos. Fez mais 2 puffs. Segura 15 minutos. Fiz mais 2 puffs. Segura 15 minutos. Não deu certo? Você vai repetir daqui 2 horas. Enquanto isso, você vai usar outras medicações que estão no arsenal terapêutico. Mesma coisa com a nebulização. Fez a nebulização, não deu certo, repete, repete. Dá 3 vezes. A cada 2 horas você pode usar esse arsenal, que é o beta-adrenérgico. Combinado? Próxima coisa do arsenal. O que mais que você tem para usar? Número 2. Antagonista muscarínico. Lembra dele lá da farmacologia? É o nosso famoso hipatrópio. É um trava-língua, né? Hipatrópio. Todo mundo conhece melhor como o atrovente. Sem conflito de interesse nenhum, mas é o nome comercial mais conhecido. Eu vou até colocar aqui que é marca registrada, porque eu não tenho interesse nenhum em fazer propaganda para atrovente, mas é que todo mundo conhece. Como é que você vai usar o hipatrópio? De que jeito que você vai usar ele? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai associar com o beta-2, você vai associar com o salbutamol na nebulização. Você vai colocar aí 0,5 miligrama de atrovente com o salbutamol e usar o soro fisiológico de novo. Quanto? De 2 a 3 ml. A intenção aqui é sempre juntar, sempre somar 5 ml no copinho de nebulização. Você vai, completa com o volume que precisar. Usou 2 ml de hipatrópio, usou 1 ml, meio ml, 2 ml de atrovente, completa ali 5 ml de nebulização. Mesmo esquema daquela outra recomendação. 2 a 3 vezes a cada 2 horas. Combinado? Pessoal, terceira droga no arsenal terapêutico para tratar a exacerbação do DPLC. Essa aqui, muita gente acha que é assim, a grande maravilha, que é o grande panaceia do DPLC. Mas saiu um estudo recente provando a eficácia em casos de DPLC exacerbado refratário às medicações comuns. E qual é? Que é o sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio, na minha opinião, é a droga mais versátil que existe na medicina. Porque ela ajuda aqui no DPLC exacerbado, ela ajuda no prolongamento do tempo de ação de bloqueador neuromuscular, ela ajuda na eclâmpsia, pré-eclâmpsia, você vai sulfatar a gestante, e entre outras indicações. Então ela é uma medicação muito versátil. Como é que você vai usar aqui? Você vai usar em casos refratários. A literatura não fala do benefício do sulfato de magnésio em casos iniciais. Como é que ele atua aqui? Ele atua na redução do influxo de cálcio, nas células musculares lisas dos brônquios. Então ele reduz esse influxo do cálcio. Quanto que você vai usar? Isso aqui ajuda no relaxamento da musculatura, né, e a resolução do broncoespasmo. Quanto que você vai usar? Em vermelho agora. Lembra do mnemônico aqui, 2,20. 2,20. Você vai usar 2 gramas de sulfato de magnésio, que dá 20 ml, né? 20 ml. Para fazer em 20 minutos. Poderia ser também o mnemônico do 20-20, 20 ml em 20 minutos. Acho que fica até mais fácil. Essa é a dose recomendada pelo atual trial, que fala sobre o uso do sulfato de magnésio
no DPLC exacerbado. Última medicação do arsenal para o tratamento do DPLC exacerbado. Essa muita gente erra do jeito de usar. Acha que vai fazer efeito rápido. Que são os corticoides. Corticoides. Primeira coisa, tem diferença do tempo e da eficácia de ação entre VO e EV? Não tem. Tanto a medicação VO quanto a medicação EV, elas atuam no mesmo tempo, elas têm a mesma potência, elas agem da mesma forma. Eu falei que atuam no mesmo tempo. Quanto tempo leva um corticoide para fazer efeito? O paciente chegou, já meto o corticoide e espero resolver, faço 2 puffs de salbutamol e falo, não, agora deu certo. Não. O corticoide, ele vai levar de 30 a 60 minutos. Não precisa saber o tempo exato. Mas não adianta querer que o corticoide que você vai fazer vai ter um efeito mais rápido que isso, porque não vai. Então você vai usar o corticoide em que situação? Na prevenção de uma nova crise. Na prevenção de uma nova exacerbação na sua fuça. Tratou, parou de exacerbar, o paciente melhorou. Você vira as costas, não fez nada para prevenir, ele exacerba de novo. Então você vai usar o corticoide aqui, ó, como prevenção de exacerbação, não como tratamento inicial. Combinado? Quanto que você vai usar de corticoide? O UpToDate recomenda o seguinte: prednisona ou metilpred. Quanto de cada um? Aqui eu vou usar 40 miligramas por dia. Beleza? 40 miligramas por dia. E do metil? De 60 a 125 miligramas. Dia? Não, não é dia. Vai ser de 2 a 4 vezes por dia. Aí você vai manter esse tratamento aqui, se você estiver numa enfermaria, se você estiver num centro de internação, você vai manter esse tratamento aqui por aproximadamente 5 dias, que é o tempo que você vai ter para prevenir uma nova exacerbação, uma nova crise do seu paciente que você começou o tratamento. Certo? Último ponto importante para você atender o seu paciente, último ponto importante para você como medular no conhecimento do tratamento DPLC. Oxigênio terapia. Danilo, eu vou pegar esse paciente, vou meter o O2 lá em cima, vou fazer ele saturar 100%. Vai não. Esse paciente tem DPLC, ele já é acostumado com uma PCO2 mais alta. Se você jogar uma PO2 mais alta, o centro respiratório dele vai desligar. Ele vai rebaixar por excesso de oxigênio. Na dúvida, volta lá para o livro de fisiologia, ou então manda uma pergunta aqui para a gente. Quem quiser saber mais, eu respondo depois e explico o mecanismo fisiopatológico. Combinado? O que você vai usar aqui de arsenal? Primeiro, de oxigênio terapia. Compensação respiratória. Eu tenho 4 dispositivos, 4 armas para usar aqui. É o catéter nasal. O catéter nasal, quando ele está a 6 litros por minuto, ele oferece uma FO2 próxima a 40%. Nem sempre é suficiente. Você vai precisar de um outro dispositivo. Que outro dispositivo que você tem? Venturi. Vários copinhos de várias cores, cada copinho com várias cores tem um fluxo que é permitido para você misturar o oxigênio em quantidade suficiente para ofertar uma FO2 específica. E qual que é a FO2? Isso aqui vai variar de 24% a 60%. Depende da cor do copinho. Olha lá, bonitinho, vê que tem a recomendação do fluxo. Qual que é outro dispositivo que a gente tem? Máscara reservatório. A máscara reservatório, quando ela está bem insuflada, quando o reservatório está funcionando bem, ela oferece uma FI maior que 90%. Tá? É um dispositivo de alta oferta de oxigênio. E por último, um dispositivo mais moderno, que não tem ainda disponível em todos os lugares, né? Inclusive aqui, das UTIs que eu trabalho em 3 UTIs. Uma eu tenho disponível muito fácil, uma eu preciso convencer o gestor a liberar pelo preço, que é o do catéter, e outra não tenho hipótese alguma, que é o catéter nasal de alto fluxo.
O catéter nasal de alto fluxo, ele trabalha com 2 fluxômetros de 30 litros por minuto. Então, ele consegue ofertar uma FiO2 de 100%, ele consegue fazer um fluxo de 60 litros por minuto, e o paciente com a boca fechada, bem colaborativo, ele chega até a oferecer uma pressão expiratória final, ele consegue ofertar uma PIP. Qual que é o grande negócio aqui no DPLC exacerbado? As últimas diretrizes não mostram uma alteração do desfecho com o uso do catéter nasal de alto fluxo em detrimento da VNI. Até porque é mais fácil você ter uma VNI, você ter um ventilador mecânico e programar a VNI do que ter um catéter alto fluxo. Qual que é a vantagem que eu vejo no uso do KNAF? O paciente ele se sente mais confortável, ele fica com o catéter aqui, ele consegue se alimentar, ele consegue conversar, ele não fica com o rosto preso, se sentindo sufocado. É mais confortável. É mais caro para o serviço, mas é muito mais confortável para o seu paciente. Então, acho que se você tiver um catéter alto fluxo disponível no seu serviço, vale a pena você brigar pelo seu paciente e oferecer para ele um pouco mais de conforto. Próximo passo, a gente vai falar sobre a assistência ventilatória. Assistência ventilatória é diferente da assistência respiratória. Na respiratória, eu estou ofertando O2 em formas diferentes. Na ventilatória, o O2 que eu estou ofertando não é suficiente. Então, eu vou abrir mão de dispositivos, de estratégias, para ofertar mais oxigênio, para ofertar uma pressão para o paciente, para forçar a entrada do ar. E nesse ponto, eu tenho 2 opções. Eu tenho a ventilação não invasiva, a tão querida e famigerada VNI, e eu tenho a ventilação mecânica. VNI oferece uma PIP, oferece uma pressão de suporte, deixa o pulmão mais aberto, oferta mais oxigênio. Mas para isso o paciente tem que estar colaborativo. Está provado que a VNI, nesses casos de DPLC exacerbado, reduz a mortalidade. Reduz. Diminui mesmo a mortalidade. E quais são os pacientes que mais se beneficiam da VNI? Aqueles que têm uma PCO2 maior que 45 milímetros de mercúrio e aqueles que têm um pH menor que 7,35. Ou seja, pacientes que já estão retendo, fazendo uma acidose respiratória. Esses pacientes têm um benefício enorme na utilização da VNI. E ventilação mecânica? Quando eu vou? Meu amigo, minha amiga, você vai entubar um paciente em DPLC exacerbado em último caso. Você vai entubar ele quando isso aqui falhou. Ó, está falhando. Eu não consigo mais. Eu tenho uma frequência respiratória aumentada. Eu tenho uma frequência respiratória maior que 24. Eu tenho um uso de musculatura acessória. Meu paciente está fadigando. Né? Eu tenho uma PCO2 maior que 60. Se você tiver disponível uma gasometria para colher e ver que seu paciente está com uma PCO2 maior que 60, com uma frequência respiratória maior que 24, está usando musculatura acessória, não está resolvendo com o uso de medicações, com o uso de dispositivos, aí você vai ter que entubar. Depois, para entubar, você vai ter que ter estratégias ventilatórias, usar a PIP adequada, tomar cuidado com a relação índice-ex, um tempo expiratório mais aumentado para que o pulmão tenha tempo de exalar o CO2, e usar uma PIP menor, porque ele já é retentor, ele já tem uma tendência a fazer auto-PIP, e ele vai reter, ele vai fazer uma lesão por retenção. Por último, o que eu quero te deixar bem claro? Tratamento do DPLC, seja ele farmacológico respiratório, farmacológico respiratório ventilatório. Eu tenho um alvo. Primeiro, um alvo clínico, um alvo visual. Você vai ver que o seu paciente vai diminuir a frequência respiratória. Ele vai diminuir a frequência respiratória. Vai ficar com uma frequência menor que 24. Ele vai ter ausência de esforço. Não vai ter esforço. Ele vai se sentir confortável. Vai estar sem ruídos adventícios na hora que você for fazer o exame do sistema respiratório. Parâmetros clínicos e parâmetros laboratoriais. O que eu quero?
Para esse paciente com DPLC, já é um retentor crônico, lembra? Eu vou querer uma saturação de O2 entre 88% e 92%. Nunca uma saturação de 100% para ele vai ser adequada. Nunca. Principalmente se já é um DPLC conhecido com uso de oxigênio domiciliar. E eu vou querer uma pressão parcial de oxigênio de pelo menos 60 a 80 milímetros de mercúrio. Bom? Isso aqui é o nosso alvo terapêutico. Certo? Combinado? Anotou? Isso tem que ser medular. Isso tem que ser, assim, de imediato. Chegou um DPLC do pronto-socorro, tenha isso na cabeça. Isso é o mais importante. E qual que é o pulo do gato aqui? Te mostrei o jeito certo de fazer. Eu acho que o pulo do gato aqui vai ser o seguinte. Lembra, chegou o paciente com DPLC exacerbado, primeira coisa que você faz, beta-adrenérgico, de curta duração, salbutamol. Associa com hipatrópio. Usa lá de 2 a 3 vezes a cada 2 horas. Existe uma outra opção de beta-adrenérgico que é a terbutalina, terbutil, usa subcutâneo. Ampolinha de 1 ml, você pode fazer de meio a 1 ml subcutâneo. É um ótimo medicamento também. Ajuda muito a abrir o pulmão. Qual que é o problema? Toma cuidado com o paciente cardiopata. Essa medicação ela pode aumentar aquele efeito colateral do beta-adrenérgico de ser taquicardizante. Ele pode levar a uma taquicardia muito maior, ele pode aumentar o endotropismo, ele pode aumentar o cronotropismo, pode fazer um IAM tipo 2 no seu paciente, um IAM por aumento de demanda. Então, tenha ele como reserva, mas tome cuidado. Combinado? Outro ponto-chave, regra de ouro. Corticoide, tanto faz, se é oral ou se é endovenoso. Você vai usar ele para tentar evitar a segunda exacerbação, e não como tratamento inicial. E terceiro ponto de ouro, terceiro ponto-chave. Precisou entubar, PIP baixa, de preferência menor que 5, e um tempo expiratório maior. A relação INS e EIS chega às vezes de 1 para 3 até 1 para 4. Porque, lembra, o DPLC ele é obstrutivo, ele obstrui, o ar não sai, então você precisa dar um tempo maior para o ar sair, para o seu paciente eliminar o CO2 e ter compensado clínica, fisiológica e bioquimicamente. Tá ok? Se você tiver alguma dúvida com relação a esse conteúdo, manda para mim uma pergunta. Comenta aqui o que você achou. Se você tiver alguma dúvida com relação aos parâmetros ventilatórios, ajustes iniciais de ventilação mecânica, se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre esse conteúdo, manda aqui para a gente também. Tá bom? Um abraço, até a próxima.